Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quase todas as culturas fazem a apologia do trabalho. Até na porta das penitenciárias e campos de concentração, encontramos dísticos exaltando essa atividade. No entanto, pouco se discute sobre os limites do trabalho, não apenas na vida do indivíduo, mas também quanto à sua utilidade social. Há limites para a intensidade do trabalho? Até que ponto ele pode se tornar algo insustentável nos aspectos econômicos e ambientais? Esse e outros aspectos do sempre louvado trabalho vamos discutir hoje com Ladislau Dubor, professor da PUC, economista, e Eduardo Janete Fonseca, filósofo, economista e professor do INSPER. Vamos iniciar o nosso programa com uma pergunta sobre Lord Keynes, um grande economista do século passado. Ele dizia que, no futuro, era preciso trabalhar apenas 15 horas para termos todos os objetos e suprir todas as necessidades materiais que nós queríamos. Esse futuro não apareceu assim. Por quê? Eduardo. Isso está no ensaio do Keynes, as possibilidades econômicas para os nossos netos. O Keynes acertou quando ele previu o aumento da produtividade no século XX. Mas ele errou em relação à mudança de valores. Ele achava que o problema econômico ia ficar em segundo plano e as pessoas iam poder viver outros valores e não sacrificar toda a sua existência em prol da renda, em prol do avanço, da acumulação de capital. Ele achava que o problema econômico já poderia ser colocado de maneira muito secundária e a economia deixaria de tiranizar as atenções das pessoas. As pessoas não sacrificariam tudo para poder consumir cada vez mais, entrar nessa corrida armamentista do consumo. Então, ele acertou na previsão sobre a produtividade. Nós poderíamos estar trabalhando às 15 horas, mas ele não acertou em relação à saciabilidade das demandas humanas por cada vez mais consumo, cada vez mais propriedade. O Keynes tem uma outra, só para completar, Gabeira, que eu gosto muito. O ócio é um prêmio ardentemente desejado para aqueles que suam pelo pão diário, até que eles o conquistam. Porque é muito difícil para uma pessoa viver bem sem a disciplina dada por um dia a dia de trabalho. O que você acha disso, Ladislau? Olha, eu acho simpático trabalhar 15 horas por semana. Para já é perfeitamente realista, né? Se você pega o PIB mundial de 63 trilhões de dólares, divide pela população mundial de 7 bilhões, vai dar, por família de 4 pessoas, R$6.000 por mês de bens e serviços. Ou seja, com o que a gente está produzindo hoje, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Isso que, na nossa sociedade atual, nós temos cerca de 4 bilhões de pessoas que não foram incluídos nesses processos tecnológicos e que poderiam, com muito pouco tempo de trabalho e liberado o acesso a essas tecnologias, complementar, digamos, na realidade se trata de democratizar o esforço e o produto, né? Então, na racionalidade de uma organização social e econômica que tivesse pé e cabeça, a gente poderia sobreviver bem trabalhando 15 horas. Eu acho que a redução do tempo do trabalho, da jornada, é uma coisa absolutamente necessária, senão você fica uma minoria extremamente produtiva que morre por excesso de trabalho, né? E grande parte da humanidade desesperada porque não tem acesso a um trabalho produtivo que lhes permita sobreviver, né? Quer dizer, esse desequilíbrio social que eu acho que está no centro do processo. No mesmo texto, né, o Keynes escreve uma coisa muito simpática. O texto é escrito para os seus netos, né? Enfim, quer dizer, mais ou menos para nós, né? Ele diz o seguinte, que as pessoas que gostam do dinheiro, digamos, pelas coisas agradáveis que ele pode proporcionar, tudo bem. Mas as que gostam do dinheiro, pelo dinheiro, por acumular dinheiro, deveriam ser entregues a pessoal de doenças mentais, né, porque é isso que elas pertencem. Né? Essa pergunta é interessante, porque ela conduz a uma outra, que é, nos Estados Unidos, as últimas pesquisas indicam que ao longo dos 50 anos se cresceu muito, muito materialmente, mas o nível de satisfação não acompanhou. Voltamos um pouco àquela velha história. Será que o crescimento material é realmente o elemento determinante na felicidade?
Essa evidência a que você se refere, Gabeira, ela existe para os Estados Unidos, para o Japão, para a Europa, é praticamente universal. A partir de um certo nível de renda média por habitante, não há mais qualquer evidência de que aumentos da renda média por habitante se traduzem em bem-estar subjetivo, em avanço da felicidade. O surpreendente é que esse nível de renda, a partir do qual desaparece a correlação entre crescimento econômico e bem-estar, é baixo. É países de renda média alta. Coreia do Sul, Portugal, Irlanda já estão nesse limiar. O Brasil, por essa condição, ainda teria um pouco para avançar, mas não muito. Nós não precisamos ter o padrão de renda dos asiáticos superdesenvolvidos, da América do Norte, da Europa, para ter o padrão de felicidade que a renda pode alcançar. Depois, outras coisas é que passam a ser mais relevantes. Ladislau, o aumento da intensidade do trabalho, na sua opinião, se ele não for pensado e racionalizado, ele pode comprometer a sustentabilidade ambiental? Olha, eu acho que o ponto-chave disso é o seguinte: nós estamos assistindo um deslocamento de onde estão os empregos. Por exemplo, onde crescem os empregos e onde há grande emprego, hoje nos Estados Unidos é no setor da saúde, que representa 17% do PIB. A totalidade dos empregos industriais nos Estados Unidos não alcança 10%. Isso incluindo a mão de obra burocrática nas empresas, ou seja, o tal do operariado, enfim, gente que trabalha com máquina, é cerca de 5%. Para onde estão indo os empregos? Para outra área, essencialmente saúde, educação, cultura. Por exemplo, nos Estados Unidos é a entertainment industry, a indústria do entretenimento, segurança, um conjunto de políticas ligadas ao cuidado, a atividades comunitárias, coisa do jeito. Nenhuma dessas atividades tem impactos negativos em termos ambientais. A grande deformação é a gente se matar de trabalho para produzir mais bonecas Barbie, digamos assim, enfim. Nada contra a boneca Barbie, claro, enfim, pelo amor de Deus, né? E mais, a gente não poder assistir decentemente um negócio na TV porque vem ali os equivalentes das bonecas Barbie empurrados para a coisa. Então, na realidade, o perfil de produção está se deslocando. O interessante é que você pode automatizar a produção de Nikes, a produção de bonecas, a coisa. Você não vai automatizar a produção de saúde, a produção de educação, de cultura, coisa do gênero. Na realidade, com essa elevação da densidade de conhecimento do conjunto das nossas atividades e a evolução para setores que são as chamadas políticas sociais, a tendência é uma redução relativa, né, da pressão sobre o meio ambiente e uma tendência para formas de organização social, em particular descentralizadas, participativas, que isso permite, né? Não garante, mas permite. Eduardo, o Marx dizia, no Paraíso Marxista, que durante o socialismo existia uma fase em que você era recompensado de acordo com o seu trabalho, adiante de acordo com as suas necessidades. Mas essa expressão necessidade, ela é muito elástica, não? O que significa realmente as necessidades? São infinitas, né? O ser humano está sempre aspirando a alguma coisa que lhe escapa. Eu acho que isso é parte da condição e da natureza humana. Eu acho que o Marx tinha uma preocupação muito relevante com a ideia do trabalho alienado. Eu acho muito simpática essa ideia do trabalho alienado. O jovem Marx dizia, eu acho muito boa essa colocação, o trabalhador assalariado só se sente ele mesmo quando ele não está trabalhando. Quando ele está trabalhando, ele não se sente ele mesmo. Ou seja, ao entrar no universo do trabalho, a pessoa deixa de ser quem é, vende a sua força de trabalho, aliena a sua força de trabalho a terceiros, que vão fazer dela o que bem entendem dentro da lei trabalhista, e a pessoa volta a ser quem é ao sair do trabalho. É eticamente condenável, é ruim uma existência assim, porque é um tormento você deixar a sua individualidade de lado no momento em que você vai exercer a sua atividade vital. E o que as empresas estão descobrindo hoje é que também é ruim economicamente, porque a pessoa que não vai inteira para o seu trabalho não é criativa, não é inovadora, não vai melhorar a produtividade. Então, o que parecia apenas eticamente duvidoso, agora também é percebido como... Tem um sentido econômico. Um sentido econômico. Exatamente. Agora, o lamentável dessa história é que se você não mostra quem você é, no que você faz,
A alternativa que resta é você mostrar o que você é no que você tem, pelo que você tem, pelo que você possui. Você não pode mostrar seus valores no trabalho, você vai mostrar no shopping center e vai comprar a Barbie, que o Ladislau estava falando. Mas as pesquisas indicam também que outros fatores contribuem com a sensação de bem-estar. Quer dizer, não é só o ter e o comprar, né? Existem outros fatores que as pesquisas já registram. Por exemplo, a harmonia familiar, por exemplo, tem sido um fator... Pois é, criar. Você ter uma atividade prazerosa que permite um elemento de criação, usar o seu potencial criativo no trabalho, é fundamental para uma vida bem vivida. Eu pelo menos considero, e nesse ponto o Marx tinha toda a razão. Agora, o nosso espaço do trabalho ele ainda não é muito acolhedor e aberto a esse tipo de envolvimento pleno com a atividade. Você sabe que tem um desenho da Mafalda, né? Da Mafalda com o Filipinho, estão discutindo aí sobre valores, né? E passa o Filipinho, o Manolo, né? O comerciante, né? Eles perguntam para ele, não é verdade, Manolo, que não é só o dinheiro, há outros valores? Ele pensa um pouco e diz, sim, aí também os cheques. Os cheques. Vamos fazer um intervalo e o Capital Natural volta em instantes. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo, aqui no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural, hoje discutindo os limites do trabalho no mundo moderno. Eduardo, uma grande reivindicação internacional é a redução da jornada de trabalho. Você acha que essa reivindicação tem sentido econômico? Tem, lógico que tem. É uma aspiração natural do homem viver melhor e uma das coisas que as pessoas preferem é ter mais tempo livre em relação a tempo de trabalho. Mas eu acho que a gente precisava discutir uma coisa muito mais profunda, Gabeira. No fundo, o que é trabalho? Uma das principais atividades da vida humana, que é cuidar dos filhos, educar os filhos, acompanhar os filhos, não é considerado trabalho. Há alguma coisa profundamente errada nessa não reconhecimento de algo tão essencial para todos nós, como sendo relevante socialmente. Você passar uma tarde na fila de um banco ou preenchendo um formulário de imposto de renda é considerado trabalho. Exato. Fernando Pessoa ganhava a vida fazendo tradução de cartas comerciais. Esse era o trabalho dele. Supostamente. Tudo que ele fez da sua produção poética absolutamente espantosa não era trabalho. Exato. Ele fez no tempo livre dele. O que é o trabalho do Fernando Pessoa? É traduzir cartas comerciais ou é escrever a obra imortal que ele deixou? Ladislau, você tem enfatizado muito também a importância do trabalho não remunerado, o trabalho não mediado pelo dinheiro. Você concorda que ele tem condições também de nos ajudar nesse conjunto de problemas, o trabalho não remunerado, ele pode ser uma ajuda na solução? Olha, eu acho que primeiro tem um argumento que foi levantado pelo Eduardo, né, que a gente quer realizar os nossos potenciais, isso deixa a gente feliz, né? Isso significa que a gente precisa ter várias atividades, vários núcleos de interesse, né? A gente não se... Enfim, desde Charlie Chaplin a gente sabe que não é só, né, enfim, apertando parafusos que a gente mesmo se tem salário, né? Como nós estamos saindo da economia século XX, economia dos bens materiais, para a economia do conhecimento, atividades densas em conhecimento, isso vale até para pequeno agricultor que hoje está precisando de inseminação artificial, está precisando de análise de solos, coisas assim. Todas as áreas estão se tornando densas em conhecimento. Então, isso está liberando, de certa maneira, as pessoas para uma certa variedade, né? Agora, essa variedade implica criatividade e a criatividade exige repensar a estrutura do tempo, a estrutura do nosso cotidiano, né? Como os franceses estudam. Nós não fazemos no Brasil estudos de orçamento de tempo, né? Parece que só o orçamento de dinheiro que interessa. Na Europa, nos Estados Unidos, se faz um time budget, né, os estudos de como usamos o nosso tempo. Que não dá para pensar apenas, eu estou trabalhando 8 horas, né, ou 45 horas semanais. Eu tenho que pensar o seguinte, a cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, tem 190 mil habitantes, 2.400 empregos. São pessoas que levantam às 5 horas da manhã para estar às 8 horas em Pinheiros, volta às 10 horas da noite,
vê umas bobagens na televisão, adormece e daqui a pouco são 5 horas de novo. É uma questão até de direitos humanos. Né? Eu lembro que na África nós reorganizamos, um dos trabalhos que eu fiz para as Nações Unidas, né? A gente trabalhava 5 horas de manhã, das 7 a meio-dia, com intervalo para um lanche e tal. Depois tinha 3 horas de intervalo, ia para casa, almoçava, dormia uma boa siesta, tomava um banho e voltava para o trabalho. Não só o trabalho, as 3 horas que sobravam de tarde se tornavam muito produtivas, como às 6 horas, nós éramos uns trapos que voltam para casa, assiste televisão e adormece. Nós íamos para a farra. Né? Quer dizer, a estrutura do uso do nosso tempo, o respeito dos nossos corpos, o respeito dos nossos ciclos naturais internos, tudo isso é vital. E nós temos todas as possibilidades tecnológicas hoje para começar a organizar o nosso cotidiano de maneira razoável. Eu pedi para o Marcelo Traude, que é um aluno, fez a pesquisa comigo. Nós pegamos 10 famílias, classe média, que é uma microamostra, não é muito... Então, mas é homogênea, classe média e tal. Certo? Tempo com as crianças, 3% do tempo. Caramba! Entende? Então, na realidade, isso aqui está deformado. Né? Eu pego os negócios do Sarkozy, né? Vamos trabalhar mais para ganhar mais. Né? Se a gente está na pré-história, não entendeu o que está acontecendo. Houve uma redução da categoria trabalho à atividade que gera renda monetária. Né? Isso é um equívoco. O tempo livre tem um papel importante, né, na vida, e as relações comunitárias, na medida que se desenvolvem, elas podem também contribuir para a redução do consumo de alguma maneira. Podem intensificar trocas, é uma espécie de ajuda também. Né? Como é que você vê isso, Eduardo, assim, do ponto de vista de avanço? Para que lado nós estamos caminhando, no seu entender? Eu acho que as pessoas percebem que tem alguma coisa profundamente errada com o modo de vida que nós levamos. Tanto do ponto de vista ecológico, ambiental, que é sério, quanto do ponto de vista existencial, de realização. As pessoas não estão gostando da vida como ela está. Mas nós estamos com muita dificuldade de encontrar os valores que podem substituir os atuais dominantes. Principalmente esse valor central do econômico. Né? As pessoas hoje acompanham a Bolsa de Valores em 4 continentes e não sabem quem são seus vizinhos. Tem alguma coisa errada nisso. Agora, não conseguimos escapar disso. Parece um daqueles pesadelos em que as coisas acontecem na sua vida sem que você tome controle da sua própria existência. Como se nós fôssemos arrastados para um mundo que não é o que nós desejamos e que não reflete o que nós gostaríamos que fosse. Eu acho que esse é o dilema que está colocado. Vocês acham que, de uma certa maneira, o eclipse da política tem a ver também com isso, com essa impossibilidade de se avançar num outro caminho? Eu acho que há claramente um resgate de sociabilidade que é vital. Né? O convívio é muito legal. Não precisa se encher de cerveja, mas você tem que ter o espaço de bairro, coisa do jeito. Né? Mesmo em São Paulo, né, a gente já está com uma experiência, né, na região de Perus, de resgatar a dimensão, o espaço de rua. Né? O SESC também caminha nessa direção, a experiência. Tem muitas experiências. Quer dizer, há um saco cheio generalizado com essa forma, digamos, da gente correr, de se matar de trabalho para comprar mais coisas. Quer dizer, qual é o... Não ter tempo para nada. Né? Exatamente. Qual é o sentido das coisas? Né? Eu quero ver, eu quero ser feliz, né? Como diz a música. Eu volto a isso. Nós temos todas as tecnologias, todos os meios materiais para isso. Agora, quando se diz que para se reduzir, para pelo menos o pessoal que acorda às 5 horas da manhã ter o sábado e domingo, né, o pessoal grita, meu Deus, vão reduzir a jornada de trabalho, vão reduzir a produtividade. Agora, você veja, mesmo aquelas coisas propostas, né, de trabalhar menos para trabalharem todos, fazem todo o sentido. A prazo, com essas tecnologias, nós vamos ter que redistribuir o direito de participar nos processos produtivos de maneira muito mais ampla e ter muito mais tempo para essas outras atividades, que eu resumo com o termo de convivialidade, que não matam o meio ambiente, geram felicidade, em geral são baratas, porque é o bate-papo, é jogar a conversa fora, né? Enfim, é o bom senso. É retornar uma economia que é um instrumento para nós, e não nós, digamos, ser um instrumento da economia. Vamos para mais um intervalo e fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo, aqui no Band News.
Estamos de volta com o programa Capital Natural. Esta semana discutindo o trabalho e sua relação com a sustentabilidade. Eduardo, que outros fatores culturais, além do consumo, influenciam esse culto ao trabalho como a ocupação mais importante da vida? Bom, uma coisa que chama muita atenção, Gabriel, é que o fator que mais prejudica, o fator econômico que mais prejudica o bem-estar é o desemprego. As pessoas que não encontram uma ocupação socialmente reconhecida e remunerada, mesmo em países com generosos salários, desemprego, seguro-desemprego, se sentem infelizes, muito mais do que o resto da população. Aliás, aumenta muito o número de suicidas e para-suicidas também entre os desempregados. O mundo em que eu gostaria de viver é um mundo em que, a partir de um certo nível de renda, o uso do tempo tem muito mais importância do que acréscimos de renda. Mas não é assim que as pessoas vivem. Parece que é insaciável, né? Por quê? Porque o sucesso no mercado é quase que sinônimo de uma vida bem-sucedida. O tamanho da sua conta bancária, da sua remuneração, é socialmente percebido como o seu índice de valor. E isso não precisava ser assim. Eu acho que é algo muito distorcido. Adam Smith chamava isso uma corrupção dos nossos sentimentos morais. Você confundir o mérito da pessoa com o sucesso que ela tem ou não na economia de mercado. O próprio Adam Smith, que é o pai do mercado. Aliás, ele dizia também, eu sou um citador, a opinião favorável de uma pessoa educada vale mais do que o aplauso entusiástico de 4.000 semi-analfabetos. Só que os 4.000 pagam. Vamos agora para Porto Alegre conhecer uma interessante maneira de administração do tempo individual na modernidade. Correria para dar tempo de fazer tudo em uma agenda cada vez mais lotada. Todos querem estar o tempo todo conectados. A ordem é ser o melhor em menos tempo. E não importa a idade. Mas tudo isso para quê? Porque eu sempre tenho alguma coisa para fazer, quero deixar tudo pronto, tudo certinho, não gosto de ter nada atrasado. E aí gera uma correria constante, assim, todos os dias. Trabalho mais até do que esse tempo que tu está falando, 40 horas e mais ainda, né? Não tenho tempo não de parar. Mas nem todo mundo pensa assim. Há 6 anos, Marcelo fundou o Clube do Nadismo. Ele vivia na Ponte Aérea Porto Alegre, São Paulo, mas cansou dessa rotina. Teve uma crise de estresse, foi parar no hospital pensando que estava com problemas no coração. Hoje, o clube tem mais de 7.000 sócios brasileiros e de outros 7 países. As pessoas se reúnem para não fazer nada e, acima de tudo, sem culpa. Eu cheguei a 4 dicas fundamentais que ajudam as pessoas a reaprenderem a desfrutar desse momento. A primeira é Stop and Joy. Aproveite que esse momento é totalmente seu para você aproveitar e não fazer nada. O segundo é entregue-se, né? Esqueça qualquer coisa, qualquer forma de fazer, não tem uma técnica, simplesmente tu te entrega aquele momento e deixa ele acontecer. A terceira é sossegue. Privilegie o silêncio e a imobilidade. Quarta dica, observe, diz o seguinte: não importa os pensamentos que venham na tua cabeça, simplesmente observa e deixa eles passarem. Enquanto muita gente enfrenta congestionamento do trânsito, está estressado com o horário nas grandes cidades, esse parque de Porto Alegre está vazio. A tarde vai passando e as pessoas nem conseguem perceber o dia lindo que faz. Mas será que você conseguiria dedicar 30 minutos do seu dia para contemplar a paisagem e não fazer nada? Não tem. Por quê? Sempre tem que fazer, porque a gente não pode parar nunca. Temos filho para criar, temos filho para comprar caderno, estudo. Até as minhas férias eu não paro. Aos 61 anos, essa professora ainda não conseguiu diminuir a rotina estressante. Mas ela faz planos de um dia não sentir culpa por não fazer nada. Eu quero ir pro mato, isso sim, porque se eu ficar na cidade eu não vou conseguir. Eu quero ir para bem longe, assim, sabe? No meio do mato. Eu acho que é uma boa. Bom,
que acharam dessa resistência? Parece um pouco com a meditação, né? Os princípios. Ela resume, né? Tem em vez de produto interno bruto, felicidade interna bruta, né? O Butão inclui entre os seus indicadores básicos a meditação, né? Mas eu acho que a gente tem que ter uma dose de realismo. Primeiro, que nós temos grande parte da população que justamente está abaixo do que o Eduardo dizia, aquele mínimo que a partir do qual a base material está satisfeita. Claro. Né? E essa gente precisa ter acesso a esses produtos. E isso implica que a gente tome medidas muito fortes em termos de redistribuição de renda. Isso é vital, a desigualdade é o pecado original, digamos, dessa desestruturação da sociedade, das tensões sociais. Uma vez satisfeito aquilo, a gente pode começar a viver, né? A minha filha, Sofia, eu tinha arrumado uma televisão para o quarto dela, acho que ela ia ficar feliz, ela depois de uma semana tirou a televisão do quarto. Ela disse, eu não tenho tempo para mais nada. Porque ela queria tempo para as coisas que ela quer fazer, né? O resgate do direito do tempo é absolutamente vital. Tem uma série de movimentos que estão surgindo, né? O slow food, coisas do gênero, né? Eu pego professores lá na PUC, onde eu trabalho. O slow food é um movimento para se comer lentamente, aproveitando o paladar. Fazer tudo lentamente, Gabeira. Eu pego professores que estão na PUC correndo esbaforidos, né? Eu paro eles, para onde é que estamos correndo, né? O pessoal dá risada, não tem onde correr. Vamos começar a organizar esse negócio de maneira mais tranquila, né? A gente quer viver bem. Tem um deslocamento ético, eu acho, nesse processo seguinte, quer dizer, as pessoas encontram o sucesso em ter mais. Bom, a gente sabe que é um impasse, você não vai ficar melhor, mas continuam correndo. Agora, isso, fazendo a ponte dessa discussão com a sustentabilidade, é importante no sentido seguinte, você tem bilionários por aí e o sucesso, leia Forbes e essas grandes revistas, é de quem arrancou um pedaço maior. Eu arranquei um pedaço maior. Isso é mortal para essa visão, né, de gente que maneja grandes corporações, grandes fortunas, que entram em corrupção, né, agarrar mais, isso é patológico para a sociedade. Na realidade, o excesso de riqueza e o excesso de pobreza são duas patologias sociais e a gente tem que equilibrar esse processo. Na apresentação, Eduardo, eu falei que quase todas as culturas exaltam o trabalho. A cultura brasileira talvez não exalte tanto. O Brasil tem uma fama de ser alegre, de ser festeiro. Será possível que o Brasil pode encontrar um caminho específico aí para esse impasse? Eu acho que é a utopia brasileira, Gabeira, encontrar uma maneira diferente de ser em relação a esse padrão que está esgotado, da acumulação a qualquer preço, do crescimento atropelando outros valores. E você tem razão, o Brasil, em relação ao trabalho, tem uma atitude muito ambígua e eu acho até certo ponto compreensível. Outro dia eu estava ouvindo um samba do Noel Rosa que tinha o seguinte refrão: minha terra dá banana e aipim, o meu trabalho é encontrar quem descasque por mim. É uma aspiração legítima do ser humano viver com pouco esforço para poder fazer outras coisas alegres e boas na vida, inclusive compor sambas maravilhosos. Será que o Noel Rosa, compondo no botequim, está trabalhando? Vivendo com pouco esforço, mas não com o esforço dos outros, né? Não, quem descasca por mim Mas tem o Ismael Silva, tem um outro que se eu tiver algum dia que ir para o batente, não sei o que será, pois vivo na malandragem e vida melhor não há. O governo Vargas proibiu, inclusive proibiu esse samba. E proibiu uma música que dizia que um otário que acorda para ir trabalhar. Eles proibiram porque na época também queriam, de uma certa maneira, conter essa tendência. Agora, isso é aspiração de milhões e hoje em dia não há mais espaço público para se dizer. Houve uma restrição do que é permissível dizer. Eu acho que tem um elemento importante, que é esse negócio que eu acho que é muito cristão, que a gente só merece alguma coisa se estiver se sacrificando. É verdade. Então, parece que o sofrimento é bom, né? Na minha casa, eu tenho 2 árvores, pendurei uma rede, estou lá lendo um livro científico, enfim, certo? Minha esposa chega, olha para mim, porque tinha uma mesinha com um suquinho de laranja, né? O sol filtrado pelas árvores, né? A minha esposa me disse, você é muito folgado, né? Ela está chegando esbaforida da rua. Certo?
Eu digo, se eu tivesse sentado numa mesa desconfortável, naquela cadeira seca ali, lendo aquele livro, você diria, ele está trabalhando, né? Mas o que diz que atrapalha? Inclusive eu assimilo muito melhor, né, na minha rede, né? Mas será que essa nova visão do trabalho não está ligada também a uma modificação na própria estrutura do trabalho? Quer dizer, o trabalho que se tornou mais criativo, ele já não é mais, ele não produz coisas materiais. Pode ser que essa mudança possa também alterar a própria noção que a gente tem do trabalho. Né? Eu acho que a fronteira entre trabalho e não trabalho está mudando. Exatamente. Aquela jornada de trabalho rígida, regimentada, que você entrava batendo cartão, saía batendo cartão, isso felizmente Na minha rede eu estou trabalhando. Pois é. Bom, acho que trabalhamos o bastante. Boa pergunta. Agradeço aos dois e agradeço aos nossos convidados de hoje, Ladislau Dobel, professor da PUC de São Paulo, e Eduardo Janete da Fonseca, economista e professor do INSPER. Este foi o programa Capital Natural. Eu sou Fernando Gabeira.